Pais deixam a filha na estação de trem como brincadeira. Vamos ver se ela consegue voltar para casa, mas ela nunca retornou e 20 anos depois, seus pais lhe ligam desesperados. O telefone não parava de vibrar na mesa. Lia o ignorou. Estava finalizando um projeto importante e o prazo era para o fim do dia. Mas a insistência era irritante, quebrando sua concentração. De quem era a urgência? Com um suspiro frustrado, ela pegou o aparelho pronta para silenciá-lo. Foi quando viu. A tela brilhava com uma notificação que fez o ar faltar em seus pulmões. 29 chamadas perdidas. O número era desconhecido, mas o DDD não. Aquele código pertencia ao interior do estado, pertencia à Serra Azul, pertencia a um passado que ela havia enterrado sob 20 anos de silêncio. Não pode ser, ela sussurrou para a cozinha vazia. Mas era. Em um instante o estúdio de design desapareceu. Ela não era mais Lia, 32 anos, uma profissional respeitada. Ela era Júlia, 12 anos, parada no meio do caos da estação central. O barulho dos trens, as vozes apressadas, tudo se desvaneceu, exceto pela imagem do sedã azul de sua família se afastando. Ela correu até a grande porta de vidro, batendo com as mãos pequenas. Mãe! Pai! Seu grito foi um fiapo de voz, inaudível. Ela viu o rosto da mãe na janela do passageiro, viu o sorriso e ouviu as palavras que se tornaram a trilha sonora de seus piores pesadelos. Vamos ver como ela se vira para voltar para casa. A risada de seu pai se juntou à dela, um dueto cruel que a assombrou por anos, e então eles sumiram. Lia piscou, de volta à sua cozinha, o coração martelando contra as costelas. Anos de terapia a ensinaram a construir muralhas, a se tornar outra pessoa, uma pessoa que eles não poderiam alcançar, uma pessoa que havia deixado Júlia e toda a sua dor para trás. Até agora, sua própria voz tremeu. Eles me encontraram. Crescer em Serra Azul era viver uma mentira. Para fora, eles eram a família perfeita. Lia se lembrava de ouvir as pessoas na rua. Seu pai, Ricardo, é um santo, menina, disse uma vez o dono da mercearia. A cidade deve muito a ele. Silvia, querida, seus sonhos de creme são divinos, elogiava uma vizinha. Você tem mãos de fada. Que sorte a de sua família. Sorte? A palavra soava como uma piada doentia. A porta de casa era um portal para outra dimensão. Que droga de dia! Seu pai gritava ao entrar, jogando as chaves com força sobre a mesinha do corredor. Para o quarto, os dois agora, sibilava sua mãe, empurrando-a e a seu irmão Mateus para longe da vista. Não estão vendo que o pai de vocês chegou estressado? Vão causar mais problemas? Mais tarde, Lia ouvia os sussurros da cozinha. A voz suave e apaziguadora de sua mãe. Calma, meu bem. Foi um cliente difícil? Eles não te dão valor. Você trabalha tanto por nós. Sua mãe chamava isso de amor bruto. Uma lição que ela repetiu incansavelmente. Por que o papai gritou comigo? Júlia perguntou uma vez com lágrimas nos olhos, depois de uma explosão por ter deixado um brinquedo na sala. Eu só esqueci. Silvia se ajoelhou na sua frente, o rosto sério. Pare de choramingar. O mundo não é um lugar para gente mole. Seu pai só quer que você aprenda a ser responsável. É para o seu bem, para você ficar forte. Isso é amor, entende? Um amor bruto, mas é amor. Mas não era amor. Era crueldade. E eles chamavam de momentos de aprendizado. Como no supermercado. Ela tinha 7 anos. Mãe, posso ganhar um chocolate, por favorzinho? Ela pediu, puxando a manga do vestido de Silvia. Sua mãe trocou um olhar rápido com Ricardo, um olhar que Júlia conhecia bem. Vamos ver o seu comportamento até o caixa, querida, disse seu pai, com um sorriso que não era um sorriso. Eles pagaram pelas compras e simplesmente foram embora. Deixaram-na ali, parada, no corredor de doces. Primeiro veio a confusão, depois o medo gelado. Ela se encolheu perto do balcão de atendimento, tentando ser invisível, as lágrimas escorrendo silenciosamente. O gerente da loja se aproximou. Pequena, está tudo bem? Onde estão seus pais? Eles foram embora, ela soluçou, a verdade saindo de forma dolorosa. O homem parecia alarmado pegando o telefone.
Foi nesse momento que eles voltaram, caminhando tranquilamente. "Ah, aí está a nossa garotinha", disse Silvia, como se estivessem brincando de esconde-esconde. "Isso é uma lição", emendou Ricardo, a voz dura por cima da cabeça dela, "para você aprender a não ser pidona, para dar valor ao que já tem. Aprendeu?" Júlia apenas assentiu, engolindo o choro, a humilhação queimando mais do que o medo. Agora, na segurança de seu próprio apartamento, Lia olhava para o telefone como se fosse uma serpente. 29 chamadas. 29 tentativas de injetar aquele veneno antigo de volta em sua vida. Eles não estavam apenas ligando. Estavam tentando reabrir uma ferida que ela lutou a vida inteira para cicatrizar. E a pergunta que martelava em sua cabeça era aterrorizante. O que eles queriam dela depois de tanto tempo? A crueldade em sua casa tinha um sistema de pesos e medidas muito particular. E a balança sempre pendia a favor de Mateus. Ele era o filho de ouro, o troféu que seus pais exibiam com orgulho. Craque do time de futebol da escola, aluno exemplar, o herdeiro perfeito dos negócios da família. Júlia, por outro lado, era o projeto defeituoso, o lembrete constante de alguma falha imaginária que eles precisavam consertar. A prova disso vinha em pedaços de papel, como os boletins escolares. Ela se lembrava de chegar em casa com um 9,7 em matemática, o coração cheio de um orgulho infantil. "Pai, mãe, olhem!" ela disse, estendendo o boletim. Seu pai pegou o papel, os olhos passando rapidamente pelas notas. O sorriso não veio. "O que é isso?" Ricardo perguntou, o dedo apontando para o 9,7. "O que aconteceu com os outros 3 décimos, Júlia? Você está ficando preguiçosa?" "Mas pai, foi a maior nota da classe." Ela começou a argumentar. "Não me interessa a classe, me interessa a minha filha." Ele a cortou. "Sua obrigação é a perfeição. Seu irmão entende isso." Na semana seguinte, Mateus chegou balançando seu próprio boletim. "Olha aí, pai, 9,2 em química." Ele anunciou jogando a mochila no sofá. Ricardo abriu um sorriso largo e deu um tapa forte nas costas do filho. "Isso, garoto, esse é o meu campeão. Sabia que você conseguiria. Vamos pescar no fim de semana para comemorar." Júlia observava da escada, sentindo o peso da injustiça. Ela não era apenas a segunda opção, era o bode expiatório. O jantar estava frio. A culpa era dela, por ter distraído a mãe com conversa fiada. Ricardo teve um dia ruim? Era porque ele perdeu o sono ajudando-a com um dever de casa inútil. Era um fardo esmagador. A crueldade atingiu um novo patamar em seu aniversário de 11 anos. "Júlia, querida, tive uma ideia", Silvia anunciou uma semana antes, com um entusiasmo que a pegou de surpresa. "Em vez daquela festinha sem graça com suas amigas, vamos fazer algo realmente especial. O que acha de irmos àquele parque de diversões enorme na cidade vizinha? Só nós 3. A decepção inicial pela festa cancelada foi rapidamente substituída por uma faísca de esperança. Uma viagem. Só eles. Talvez fosse um presente de verdade. "Sério, mãe? O parque com a montanha-russa gigante?" Os olhos dela brilharam. "Claro", confirmou Ricardo no jantar. "Você merece uma comemoração de verdade." No dia do seu aniversário, eles dirigiram por quase 1 hora. Júlia mal podia conter a excitação. Quando o portal colorido do parque surgiu na estrada, ela quase pulou do banco. Ricardo estacionou o carro perto da entrada. "Prontinho", ele disse, virando-se para ela. Ele tirou uma nota de R$ 20 do bolso e a entregou. "Aqui. Divirta-se. A gente volta para te buscar às 5 horas. O sorriso de Júlia congelou. "O quê? Mas vocês não vêm comigo?" Silvia deu uma risadinha como se Júlia tivesse contado uma piada. "Não seja boba, filha. Você já é uma mocinha de 11 anos. Precisa aprender a ser independente. Considere isso uma lição de aniversário. Divirta-se." Eles a observaram sair do carro e, antes que ela pudesse protestar de novo, deram a volta e foram embora. Ela passou seu aniversário sentada em um banco perto da entrada, com medo demais para ir em qualquer brinquedo sozinha. O dinheiro continuava em seu bolso. Ela apenas observou outras famílias, pais rindo com seus filhos, dividindo algodão doce. Às 5 horas eles não apareceram, nem às 6. O pânico começou a se instalar. Quando o sedã azul finalmente parou na frente do portão,
Já passava das 7 da noite. Ela correu até o carro, as lágrimas que segurou o dia todo finalmente escorrendo. Eu achei que vocês não iam mais voltar. Ela soluçou. Ricardo riu, uma risada alta e sem alegria. Que drama! Só te ensinando uma lição de autonomia. Viu como você sobreviveu muito bem? Mas e o meu bolo? Ela perguntou com um fio de voz. Você disse que íamos buscar o meu bolo. Bolo? A voz de Silvia ficou fria. Depois desse escândalo todo? Francamente, Júlia, a gente te traz a um lugar incrível como este e é assim que você agradece? Com choro e ingratidão? Naquela noite não houve bolo, nem presentes. Apenas o silêncio pesado de mais uma lição aprendida. Para sobreviver, ela se tornou uma especialista em invisibilidade. Ficava quieta, passava a maior parte do tempo na biblioteca. A véspera do incidente final, aquele que mudaria tudo, começou como sempre com um boletim. Ela estava orgulhosa de suas notas, todas acima de 9,5, exceto por um único 9,0 em ciências. Para qualquer outra família seria motivo de festa. Para a sua, foi o estopim. Um 9? Ricardo berrou, o rosto vermelho, agitando o papel no ar como uma bandeira de guerra. O que há de errado com você, depois de tudo o que fazemos? Eu me esforcei muito, pai. Ela sussurrou encolhendo-se. Claramente não o suficiente, retrucou Silvia de braços cruzados. Não estamos criando filhos medíocres nesta casa. Naquela noite, da fresta da porta de seu quarto, ela os ouviu conversando na cozinha. As vozes eram baixas, conspiratórias. Ela precisa de uma lição de verdade, disse a voz grave de seu pai. Algo que ela nunca mais vai esquecer. Houve uma pausa. E então a voz de sua mãe, fria e precisa. Concordo. Ela é muito mole, muito sensível. A vida real vai engoli-la. Mas eu já sei exatamente o que podemos fazer. Na manhã seguinte, a casa estava estranhamente silenciosa. Júlia desceu as escadas esperando encontrar a mesma atmosfera pesada da noite anterior. Mas em vez disso, encontrou seus pais na cozinha, sorrindo. Bom dia, dorminhoca, disse Silvia com uma alegria forçada que fez um alarme soar na cabeça de Júlia. Dormiu bem? Tenho uma surpresa para você. Júlia parou no último degrau, desconfiada. Surpresa? Decidimos que você estava certa em ficar chateada ontem, continuou Ricardo. Fomos um pouco duros. Então, para compensar, o que você acha de nós três fazermos uma viagem de um dia para a capital? Hoje. O choque a deixou muda por um segundo. Nós três? Mas e o Matheus? Ah, seu irmão tem treino de futebol o dia todo. Não pode faltar, explicou Silvia rapidamente. Vai ser um dia só nosso, para a gente se reconectar. O que me diz? Um dia só deles, longe de Serra Azul. Longe das notas e das comparações. Uma pequena e desesperada parte dela queria acreditar. Queria que fosse verdade. Acho legal, ela respondeu com um sorriso tímido. Ótimo, disse Ricardo. Então termine seu café e vá se arrumar. Partimos em meia hora. A viagem de 3 horas foi uma montanha-russa de emoções. Por alguns momentos, quase parecia normal. Ricardo cantarolava com as músicas de MPB que tocavam no rádio. Silvia apontava para as plantações na beira da estrada, mas as lições sutis não demoraram a aparecer. Júlia, qual a capital do Tocantins? Perguntou Silvia de repente. Palmas, ela respondeu prontamente. Muito bem. E de Roraima? Júlia hesitou. Boa. Boa Vista? Hesitou, disse Ricardo do banco da frente, estalando a língua. Não pode ter dúvida. Ou você sabe ou não sabe. Faltou confiança. Conforme os primeiros arranha-céus da capital começaram a despontar no horizonte, a estranheza aumentou. Silvia se virou no banco, um sorriso enigmático no rosto. Então, Júlia, ela começou. Você se acha uma garota esperta, não é? Tirando aquele deslize em ciências. Eu tento o meu melhor, respondeu Júlia cautelosa. O nó em seu estômago, que havia se desfeito, começou a se apertar novamente. Esperta nos livros é uma coisa, interveio Ricardo. Mas esperta na vida, isso é bem diferente. Exatamente, concordou Silvia. A vida real não arredonda a nota para cima para te ajudar. Eles estacionaram perto da estação central por volta do meio-dia.
O prédio era um monstro de concreto e história, fervilhando com um mar de gente apressada. Júlia nunca tinha estado em um lugar tão grande e barulhento. O som de anúncios nos alto-falantes, rodas de malas e conversas sobrepostas a deixava tonta. "Estou com fome", disse Ricardo olhando ao redor. "Vamos pegar uns sanduíches." "Ótima ideia", disse Silvia. Ela então se virou para Júlia, colocando as mãos nos ombros da filha. "Querida, faça o seguinte. Está vendo aquele pilar enorme ali perto da entrada? Fique esperando bem ali. É um bom ponto de referência, ninguém vai te perder de vista." Uma ansiedade familiar e gelada tomou conta de Júlia. "Por quê? Eu não posso ir com vocês?" Ricardo soltou uma risada. "Que isso, você virou um bebê de colo de novo? São só 15 minutinhos. A gente só vai manobrar o carro para uma vaga melhor, que essa aqui é proibida, e já voltamos com os lanches." "Mas eu não conheço nada aqui, é muito grande." A voz dela era um apelo fraco. Silvia apertou seus ombros e se inclinou, seu sorriso agora parecendo uma máscara. "Exatamente. É uma ótima oportunidade para você observar como o mundo funciona", disse ela. A palavra exatamente de novo. "Fique bem aqui. Não saia daqui por nada, ouviu? 15 minutos." Júlia assentiu, incapaz de formular outra palavra. Ela os observou se afastarem. Eles se misturaram à multidão e em segundos desapareceram. Ela se virou e olhou para o grande relógio na parede. Marcava 12h17. Júlia encostou-se no pilar de mármore frio, abraçando a si mesma. 15 minutos. Ela conseguia aguentar 15 minutos. Repetia isso como um mantra. O grande relógio da estação marcou 12h30. Depois, 12h45. O mantra começou a falhar. A ansiedade, antes uma pequena brasa, agora era uma fogueira em seu peito. As desculpas que ela criava em sua mente ficavam mais frágeis. O trânsito deve estar horrível. Quando o relógio marcou 13h17, uma hora inteira havia se passado. O pânico começou a tomar o lugar da ansiedade. Ela não tinha celular. No bolso, sentiu as poucas moedas e a nota amassada de R$7 de sua mesada. Não era o suficiente nem para uma passagem de ônibus urbano, muito menos para uma viagem de 3 horas de volta para casa. Foi então que ela o viu. Do outro lado da rua, o sedã azul deles passou lentamente. Um alívio avassalador a inundou. Eles não a tinham esquecido. Estavam apenas procurando por ela do lado de fora. "Aqui! Eu estou aqui!" Ela gritou, correndo em direção à saída e acenando com os 2 braços. Seu pai, Ricardo, estava ao volante. Ele a viu. Seus olhos se encontraram através do vidro. E ele sorriu. Não era um sorriso de alívio, era um sorriso zombeteiro. Ele levantou a mão e deu um pequeno aceno debochado. O coração de Júlia despencou. A janela do passageiro desceu. Sua mãe, Silvia, inclinou-se para fora, o cabelo esvoaçando com o movimento, e então ela gritou as palavras que a quebraram em 1 milhão de pedaços. "Vamos ver como você se vira para voltar para casa." A risada deles, alta e clara, ecoou pela rua enquanto o carro acelerava, cantando pneus e desaparecendo na próxima esquina. Júlia ficou paralisada. O mundo ao seu redor continuava a se mover, mas ela estava presa naquele instante de horror. Não podia ser. Era outra lição. Uma piada terrível. Eles estavam estacionados na esquina, esperando que ela chorasse para então aparecerem e dizerem: "Surpresa, aprendeu a ser forte?" Mas eles não apareceram. A negação se estilhaçou, dando lugar a uma realidade esmagadora. Eles a deixaram, de propósito. Um ataque de pânico a atingiu com a força de um soco. O ar não entrava em seus pulmões. A estação, antes apenas grande, agora parecia monstruosa e ameaçadora. Cada rosto na multidão era um perigo em potencial. "Nunca fale com estranhos", a voz de sua mãe ecoava em sua cabeça. A polícia leva crianças desobedientes para lugares horríveis. A mentira de seu pai retumbava. Por 2 horas, ela vagou sem rumo pelo terminal. Em um estado de choque, as lágrimas secando em seu rosto apenas para serem substituídas por novas. Ela tinha medo de pedir ajuda. Tinha medo de ficar parada. Por volta das 15h30, uma voz gentil cortou sua névoa de pânico. "Querida, você está bem? Está perdida?"
Era uma senhora mais velha, com o uniforme da estação e um crachá que dizia Cida. Júlia balançou a cabeça negativamente, o reflexo condicionado de nunca admitir problemas falando mais alto. Não, meus pais... A mentira ensaiada saiu fraca. Eles foram manobrar o carro. Dona Cida se ajoelhou, ficando no nível dela. Sua expressão era de pura preocupação. Meu anjo, há quanto tempo eles foram? A pergunta simples, feita com uma gentileza que ela não conhecia, quebrou a última barreira. A fachada de autocontrole desmoronou, e a história inteira veio para fora em uma enxurrada de soluços. Eles me deixaram, ela chorou, a voz embargada pela dor e pelo medo. Eles foram embora. Eles riram de mim e disseram para eu encontrar o caminho de casa sozinha. O rosto de Dona Cida mudou instantaneamente de preocupação para alarme. Ela pegou na mão pequena e fria de Júlia com firmeza. Vem comigo, querida. Vamos para um lugar seguro, disse ela, a voz séria. Precisamos chamar o conselho tutelar e a polícia. O que seus pais fizeram não é uma lição, é um crime. O pequeno escritório nos fundos da estação parecia um mundo à parte do caos lá fora. Dona Cida trouxe um copo d'água para Júlia, que tremia tanto que mal conseguia segurá-lo. Um segurança alto chamado Marcos entrou na sala. Qual o nome completo dos seus pais, querida? Ele perguntou, a voz tentando ser gentil, mas soando oficial demais. E um telefone? Ricardo e Silvia, ela sussurrou. Eu não sei o número de cor, só o de casa. Marcos anotou em um bloco. Ele trocou um olhar sombrio com Dona Cida por cima da cabeça de Júlia. Isso é abandono, Marcos, disse Cida em voz baixa, mas firme. Abandono de incapaz. A gente tem que ligar. Menos de uma hora depois, uma mulher entrou na sala. Ela tinha um rosto calmo e usava roupas simples. Não era uma policial. Oi, Júlia. Meu nome é Cláudia, disse ela, sentando-se na cadeira ao lado de Júlia. Eu sou do Conselho Tutelar. Estou aqui para te ajudar. Você está segura agora. Pode me contar com as suas palavras o que aconteceu hoje. Pela terceira vez naquele dia, Júlia contou a história. O zumbido das luzes fluorescentes da delegacia era a única coisa que Júlia ouvia. Cláudia a havia levado para lá depois de registrar oficialmente o caso na estação. Um policial lhe deu um cobertor, embora ela não sentisse frio, sentia-se vazia. Júlia, nós tentamos ligar para a sua casa em Serra Azul várias vezes, informou Cláudia, colocando uma caneca de plástico com chocolate quente em suas mãos. Ninguém atende. É claro que não atendem, pensou Júlia. Eles estão na estrada, provavelmente ouvindo rádio e rindo. Como não conseguimos falar com eles e já está muito tarde, continuou Cláudia, escolhendo as palavras com cuidado. A lei diz que precisamos te levar para um lugar seguro para passar a noite. É um lar de acolhimento de emergência. É a casa de uma família que vai cuidar de você só por hoje, até a gente resolver isso. A expressão lar de acolhimento a assustou. Soava como orfanato. Soava como um lugar para crianças que não tinham ninguém. Ela percebeu com um calafrio que naquele momento era exatamente o que ela era. O casal que a acolheu era gentil. A mulher, cujo nome ela esqueceu no mesmo instante, lhe serviu um prato de macarronada. Pode comer, querida. Fizemos com carinho para você. Júlia apenas mexeu no macarrão com o garfo. Seu estômago estava fechado. A filha do casal, uma menina da sua idade, lhe mostrou o quarto de hóspedes. Não se preocupa, disse a menina, tentando ser amigável. Meus pais disseram que essas coisas acontecem. Amanhã de manhã o seu já vem te buscar. Júlia apenas assentiu, sabendo que a menina estava errada. Nada daquilo era simples. Na manhã seguinte, Cláudia voltou. Sua expressão não era a de quem trazia boas notícias. Júlia, bom dia. Nós conseguimos falar com seus pais ontem à noite, bem tarde. O coração de Júlia deu um salto doloroso, uma faísca de esperança que ela odiou sentir. Eles estão vindo? Cláudia sentou-se na beira da cama. Ainda não, querida. Eles confirmaram que te deixaram na estação. Sabe o que eles disseram? A voz dela era um sussurro. Eles disseram que era uma lição de independência, que estavam te ensinando a resolver problemas.
Disseram que planejavam ligar para a estação depois de algumas horas para verificar como você estava, mas que as coisas saíram do controle quando nós nos envolvemos. A tradução era clara. Eles não estavam arrependidos. Estavam irritados por terem sido pegos. E agora? O que vai acontecer comigo? Perguntou Júlia. Agora nós vamos garantir que você fique segura, disse Cláudia com firmeza. Eu marquei uma reunião oficial em nosso escritório amanhã à tarde. Seus pais foram intimados a comparecer. Um juiz da Vara da Infância e da Juventude já foi notificado sobre o seu caso. Nós vamos todos conversar e decidir o que é melhor para você. Júlia absorveu as palavras. Intimados, juiz, caso. Ela não era mais uma filha que havia sido castigada. Era um caso. E pela primeira vez sentiu que talvez, apenas talvez, não estivesse mais sozinha contra eles. As 36 horas seguintes se arrastaram em um limbo de ansiedade. Júlia se sentia como um fantasma na casa da família acolhedora, flutuando entre refeições que não comia e conversas educadas das quais não participava. Lembre-se, Júlia, disse Cláudia, enquanto subiam os degraus de um prédio do governo. Você não precisa falar diretamente com ele se não quiser. Eu estarei do seu lado o tempo todo. Sua voz é a mais importante nesta sala hoje. A sala era fria e impessoal, com uma longa mesa de madeira escura. 2 outras pessoas já estavam sentadas. Uma mulher mais velha e um homem de terno. O ar estava pesado de formalidade. 5 minutos depois, a porta se abriu. Ricardo e Silvia entraram. Eles não pareciam em nada com as pessoas confiantes e risonhas que haviam partido da estação central. O rosto de seu pai estava abatido, os ombros caídos. Os olhos de sua mãe estavam vermelhos e inchados. Atrás deles, um homem engravatado se apresentou como o advogado da família. Júlia, começou Silvia, dando um passo em sua direção. Instintivamente, Júlia recuou. Um pequeno movimento que não passou despercebido por ninguém na sala. Por favor, sentem-se, instruiu a supervisora com uma voz firme. O que se seguiu foi a conversa mais surreal da vida de Júlia. Guiados por seu advogado, seus pais teceram uma história de boas intenções que deram errado. Meus clientes amam profundamente a filha, começou o advogado. Eles admitem que o método foi heterodoxo, mas a intenção era nobre. Eles estavam preocupados com a aparente falta de autoconfiança e resiliência da menina. Nós estávamos ensinando independência a ela, interveio Ricardo, a voz soando mais defensiva do que arrependida. Foi um exercício de vida controlado, um teste. As crianças de hoje são muito mimadas, não sabem se virar. Nós voltamos depois de uns 20 minutos para observá-la de longe, acrescentou Silvia. Mas ela não estava mais no pilar. Nós assumimos que ela tinha sido esperta, que tinha encontrado um orelhão e ligado para casa a cobrar. Nós ficamos orgulhosos, achamos que a lição tinha funcionado. A supervisora de Cláudia os encarava incrédula. Um exercício de vida. Vocês abandonaram sua filha de 12 anos em uma cidade que ela não conhecia. Isso não é um exercício, senhores. A lei tem outro nome para isso. Ela está exagerando sobre o dinheiro, desdenhou Silvia. E a estação é cheia de telefones públicos. Ela só precisava ter pensado um pouco, em vez de fazer todo esse drama. Júlia ouvia tudo em um silêncio atordoado. Eles estavam mentindo, distorcendo a realidade para se salvarem, para fazê-la parecer a culpada, a exagerada, a dramática. Finalmente, o representante do tribunal se virou para ela. Toda a sala ficou em silêncio. Júlia, ele disse calmamente, você ouviu o que seus pais disseram. A pergunta agora é para você. Você quer voltar para casa com eles? O ar ficou rarefeito. Ela sentiu todos os olhares sobre si. Mas algo havia mudado. A menina no pilar tinha encontrado ajuda. E agora, ela encontrou sua voz. Não. A palavra saiu clara e firme. O choque no rosto de seus pais foi visível. Não, não seja ridícula, Júlia, gaguejou seu pai. Claro que você vai para casa. Nós somos seus pais. Pare com essa bobagem. Ela levantou o queixo e olhou diretamente para ele. Não, eu não quero voltar. Senhor, disse o representante do tribunal com autoridade. Essa não é mais uma decisão sua. Júlia permanecerá sob a custódia temporária do Estado. Ao final da reunião,
Silvia fez uma última tentativa. Júlia, querida, por favor. Sua voz era um sussurro choroso. Você está levando isso longe demais. Nós estávamos apenas tentando te ensinar uma lição. Júlia se afastou do toque como se ele queimasse. As lágrimas finalmente vieram, mas não eram de fraqueza. Eram de fúria e libertação. Você me ensinou uma lição, sim, mãe, disse ela, a voz tremendo, mas forte. Ela olhou diretamente nos olhos da mulher que a abandonou. Você me ensinou como abandonar as pessoas que mais confiam em você. Ela se virou e saiu da sala ao lado de Cláudia, sem olhar para trás, deixando seus pais e seu passado desmoronando atrás dela. A ruptura estava completa. As semanas seguintes foram um borrão de salas de reunião, entrevistas com assistentes sociais e as primeiras sessões de terapia. Um mês após o incidente, Cláudia organizou um novo encontro. Júlia, quero que você conheça algumas pessoas. São uma família acolhedora. Sem compromisso, é só uma conversa. Arthur e Helena entraram na sala e, pela primeira vez em muito tempo, Júlia não sentiu uma ameaça. Ele era um homem alto e magro com um sorriso gentil. Ela era mais baixa, com olhos vivos e calorosos. Oi, Júlia. Eu sou a Helena e este é o Arthur, disse ela, sentando-se a uma distância respeitosa. A gente sabe que isso tudo deve ser muito estranho e difícil para você. Exato, completou Arthur, a voz calma. Então, sem pressão nenhuma, ok? Só queremos que saiba que nossa casa está aberta para você, pelo tempo que você precisar. Júlia os estudou em silêncio. Neles não havia falsidade. Nós acreditamos que toda criança merece, acima de tudo, segurança e respeito, disse Helena. O resto a gente descobre junto. Naquele fim de semana, Júlia se mudou para a casa deles. Era um sobrado modesto em uma rua tranquila. O quarto que lhe deram tinha paredes de um amarelo suave, uma janela grande que dava para um pequeno jardim e prateleiras vazias. Este é o seu espaço, explicou Helena. Júlia olhou ao redor, esperando a lista de regras, as expectativas ocultas. Quais são as regras? Perguntou. Arthur e Helena se entreolharam. As regras? Repetiu Arthur. Bom, respeito básico, um com o outro. Nos avisar se for sair, ajudar a tirar o lixo às terças-feiras e não colocar roupa molhada em cima da cama de madeira. Acho que é isso. O resto a gente vai descobrindo junto, sem surpresas. A armadilha que ela esperava nunca se materializou. Na primeira semana, durante o jantar, sua mão esbarrou no copo de suco, que virou sobre a toalha de mesa. Ela congelou instantaneamente, o corpo todo tenso, esperando a explosão. Desculpa, ela disse rapidamente. Foi sem querer, eu limpo, eu... Helena simplesmente pegou um pano e estendeu a ela com um sorriso. Ué, acontece, meu bem. É só suco. Sua nova terapeuta, doutora Vanessa, começou a dar nomes ao que ela sentia. Júlia, o que você passou tem nome, disse ela. Chama-se abuso emocional e negligência. Esses medos que você sente, essa ansiedade constante, são respostas completamente normais a uma situação que não foi nada normal. A cada sessão, a doutora Vanessa repetia uma frase. A culpa não foi sua. Lentamente, dolorosamente, uma pequena parte de Júlia começou a acreditar. Dia após dia, a consistência do cuidado de Arthur e Helena, a validação de sua terapeuta e a ausência de crueldade começaram a abrir pequenas frestas nas muralhas que ela havia construído. Pela primeira vez na vida, a palavra casa começava a soar menos como uma sentença e mais como um santuário. O começo da cura era silencioso, mas era real. Enquanto Júlia começava a fincar raízes em seu novo lar, o processo legal contra seus pais biológicos se arrastava. Cláudia a mantinha informada. Júlia, seus pais estão frequentando as aulas de paternidade que o juiz ordenou, disse ela. Mas os relatórios dizem que é um esforço mínimo. Eles continuam afirmando que o Estado exagerou e roubou a filha deles por causa de uma simples lição. A notícia não a surpreendeu. Apenas confirmou o que ela já sabia. Eles eram incapazes de admitir o erro. 3 meses após sua chegada, ela recebeu uma visita inesperada. Era Mateus. Aos 16 anos, ele parecia diferente.
Sentaram-se na sala de estar. Oi, Júlia, ele começou. Oi. Eles sentem sua falta, disse Mateus. Júlia soltou um riso curto e sem humor. Sério? Ou sentem falta de ter alguém para culpar pelas coisas? Mateus estremeceu. Do jeito torto deles, eles sentem, admitiu ele. O pai está bebendo mais do que antes. A mãe vive limpando a casa, mesmo quando já está impecável. Está tudo quieto demais. Eles estão arrependidos? Júlia fez a pergunta que importava. Seu irmão hesitou e essa hesitação foi a resposta. Eles estão arrependidos de que você foi embora. Mas eu não acho que eles entendem por que foi tão errado. Ele finalmente levantou os olhos. E você entende? Ela o desafiou. Pela primeira vez, ela viu uma rachadura na fachada de seu irmão. Eu entendo agora, disse ele a voz baixa. Eu via que eles eram mais duros com você. Eu sabia que não era justo. E eu nunca disse nada. Me desculpa, Júlia. Eu deveria ter feito alguma coisa. Não era o suficiente para apagar anos de cumplicidade, mas era honesto. A audiência final aconteceu 6 meses após o incidente. Com base em laudos psicológicos e o depoimento de Júlia, o juiz foi direto. Ele deu a Ricardo e Sílvia uma escolha. O tribunal oferece uma última oportunidade, disse o juiz. Um programa de reabilitação familiar intensivo, com visitas supervisionadas ou a destituição imediata do poder familiar. A escolha é de vocês. Sílvia começou a chorar, mas Ricardo se levantou, o rosto vermelho de indignação. Isso é um absurdo, uma humilhação. Nós não seremos vilipendiados por tentar criar uma filha forte, ele declarou. Se o Estado acha que pode fazer um trabalho melhor, então que tente. E com isso a escolha foi feita. Com uma canetada do juiz, Ricardo e Sílvia não eram mais, perante a lei, seus pais. 3 meses depois, em seu aniversário de 13 anos, Arthur e Helena a chamaram na sala. Júlia, nós temos um presente para você, disse Arthur. Mas é um tipo de presente que você pode aceitar ou não. Nós conversamos muito, continuou Helena, a voz embargada. E nós amamos você como nossa filha. Gostaríamos de saber se você gostaria que a gente te adotasse, oficialmente. As lágrimas que vieram aos olhos de Júlia desta vez eram de alegria. Pela primeira vez, ela sentiu que pertencia a algum lugar. A resposta veio sem um pingo de hesitação. Sim, ela sussurrou, e depois mais alto. Sim, eu quero. O processo de adoção foi finalizado pouco antes de seu aniversário de 15 anos, e com ele, ela fez um último pedido. No processo, eu posso mudar meu nome? Ela perguntou. Claro, meu amor, respondeu Helena imediatamente. Você pode ser quem você quiser. Que nome você estava pensando? Lia, disse ela. Eu quero ser a Lia. Arthur sorriu, o sorriso caloroso que ela aprendeu a amar. Lia. É um nome lindo, forte. Combina com você. Ele colocou a mão em seu ombro. Seja bem-vinda, Lia. Nós nos sentimos os pais mais sortudos do mundo por fazer parte da sua jornada. E assim, Júlia deixou de existir. Em seu lugar, Lia deu o primeiro passo em direção ao futuro. A arte, que antes era uma fuga, tornou-se o caminho. Com o incentivo de Arthur, que era professor de artes, Lia mergulhou nos desenhos. Seus primeiros cadernos eram cheios de imagens escuras. Mas aos poucos, com a segurança florescendo em sua vida, as cores começaram a aparecer. A arte se tornou sua voz. O ensino médio ainda era um desafio, mas ela encontrou seu lugar entre um pequeno grupo de esquisitos da aula de artes, jovens que, como ela, se sentiam mais confortáveis com um pincel na mão do que em uma festa. A faculdade, na prestigiada Escola de Artes da capital, foi como respirar pela primeira vez. Ela se especializou em design gráfico, descobrindo a paixão por transformar emoções em comunicação visual. Foi em uma aula de teoria da cor que ela conheceu Beatriz. Bia, como todos a chamavam, era o oposto de Lia, barulhenta, expansiva e destemida. Você é a artista mais cuidadosa que eu já conheci, disse Bia um dia, observando Lia trabalhar. Cada traço que você faz é deliberado.
como se você estivesse com medo de cometer um erro. A observação a atingiu em cheio. Bia se tornou sua melhor amiga. O nome dele era Daniel, um estudante de fotografia com um olhar calmo e mãos pacientes. No primeiro encontro, Lia ofereceu a versão resumida de sua história. Meus pais biológicos não eram boas pessoas. Fui adotada quando era adolescente. Daniel apenas assentiu. Família é complicado, ele respondeu. Estou mais interessado em quem você é agora do que de onde você veio. O relacionamento dele se desenvolveu lentamente. A primeira vez que ele tentou segurar sua mão e ela recuou por puro instinto, ele apenas retraiu a sua, sem fazer estardalhaço, e continuou a conversa. Na vez seguinte, foi ela quem estendeu a mão. O verdadeiro teste veio meses depois. Eles marcaram de se encontrar em um restaurante. Um mal-entendido com o endereço o atrasou, e Lia se viu esperando sozinha por mais de 1 hora. A sensação de estar visivelmente sozinha acionou o gatilho. Quando Daniel finalmente chegou, a encontrou no meio de um ataque de pânico silencioso. Naquela noite, ela contou tudo. A história completa. A estação de trem, a risada, o abandono. Ele ouviu em silêncio, segurando sua mão, seu rosto uma mistura de choque e compaixão. Quando ela terminou, ele ficou quieto por um momento. Lia, ele disse finalmente, a voz firme. Eu não posso prometer que nunca vou cometer um erro, mas eu posso te prometer 2 coisas. Eu nunca vou te machucar de propósito. E eu sempre voltarei para você. Naquele momento, ela soube que havia encontrado um amor tão seguro quanto o que recebera de Arthur e Helena. Lia se formou com honras e começou a trabalhar em uma agência de design. Ela alugou um pequeno apartamento-estúdio, seu primeiro espaço verdadeiramente seu. Pintou as paredes de um azul suave e encheu as janelas com plantas. No trabalho, sua supervisora, Nádia, tornou-se uma mentora. Seu trabalho tem uma profundidade incrível, Lias, ela lhe disse uma vez. Ele fala por si só. Confie nisso, e a confiança para se defender virá com o tempo. Aos 27 anos, Daniel a pediu em casamento. Aconteceu durante um fim de semana na casa de Arthur e Helena. A cerimônia foi pequena, na primavera seguinte. Bia foi sua madrinha, e Arthur, com os olhos marejados, a levou ao altar. Você construiu uma vida linda, minha filha, sussurrou Helena para ela. Nós construímos juntas, corrigiu Lia, abraçando a mulher que lhe ensinou o verdadeiro significado da palavra mãe. Foi nessa época que o passado fez sua primeira tentativa de retorno. Uma notificação no Facebook, um pedido de mensagem de Silvia. Júlia, temos pensado muito em você. Gostaríamos de nos reconectar. Lia olhou para a mensagem por quase 1 hora, o coração batendo descompassado. Com o apoio de Daniel e sua terapeuta, ela tomou sua decisão. Sem responder, sem drama. Ela apenas apertou o botão bloquear. Aos 28, ela abriu seu próprio estúdio de design, focando no que amava. Criar identidades visuais para organizações que apoiavam crianças e famílias em crise. O estúdio prosperou. O apartamento deu lugar a uma pequena casa, e à casa se juntou um cachorro resgatado de um abrigo, um vira-lata gentil de um olho só, chamado Biscoito. Achei que vocês 2 se entenderiam, disse Daniel. Ele também teve um começo difícil. A vida era boa, sólida, segura. Até aquela manhã de quinta-feira, quando seu telefone se iluminou com uma notificação que ela nunca esperou ver, e as paredes que ela construiu com tanto cuidado entre seu passado e seu presente começaram a tremer. Lia olhou para a tela, incrédula. 29 chamadas perdidas. O DDD de Serra Azul. O dedo dela tremeu ao pairar sobre o ícone do correio de voz. Júlia, ou Lia, eu acho, é o Mateus. A voz era mais velha, mas inconfundível. Sei que já se passaram 20 anos e você provavelmente não quer notícias nossas, mas o pai teve um ataque cardíaco ontem à noite. É grave. Os médicos não sabem se ele vai sobreviver. Eu achei que você deveria saber. Ela desligou antes que a mensagem terminasse, as mãos tremendo tanto que o celular caiu de sua mão. O ataque de pânico a atingiu sem aviso.
Seu primeiro instinto foi ligar para a doutora Vanessa. Sua reação é completamente normal, Lia, a terapeuta lhe assegurou. A questão aqui não é o que você deveria fazer. A pergunta é o que você precisa fazer por si mesma neste momento. Assim que desligou, ligou para Helena. O simples som da voz calma de sua mãe a fez desabar em lágrimas. Querida, respira. O que podemos fazer para ajudar? Perguntou Helena. Me diga o que fazer, implorou Lia. Você sabe que não podemos fazer isso, meu amor, respondeu Helena. Mas saiba que qualquer que seja a sua decisão, nós te apoiamos 100%. Se quiser ir, vamos com você. Se quiser que eles vão para o inferno, seguramos a sua mão enquanto você os manda para lá. Após conversar com Daniel e Bia, Lia passou horas analisando. Finalmente tomou uma decisão. Ela não iria ignorar, mas também não iria ceder. Ela responderia, mas em seus próprios termos. Pegou o telefone e enviou uma mensagem de texto para o número de Mateus. Aqui é a Lia. Recebi sua mensagem sobre o Ricardo. Preciso de mais informações. Qual é exatamente a condição dele? E o que, especificamente, você e a Sílvia esperam de mim? A mensagem de Mateus foi direta. Ele não esperava nada. Só achava que ela tinha o direito de saber. Lia concordou em encontrá-lo, sozinha com ele, em um café neutro. Vê-lo depois de 20 anos foi surreal. Ele me contou que o pai havia passado por uma cirurgia e estava estável, mas em estado crítico. Ver minha própria filha fazer 12 anos, Lia, ele confessou. A idade que você tinha tornou tudo real. O que eles fizeram foi monstruoso. No final, ele perguntou se ela consideraria visitar o pai no hospital. E após conversar com Daniel e a doutora Vanessa, ela decidiu que sim, mas não sozinha. Ela foi para a cidade no dia seguinte e a doutora Vanessa foi com ela como apoio. Mateus garantiu que sua mãe não estaria lá. O corredor do hospital parecia ter quilômetros e nada poderia prepará-la para a visão de Ricardo. O homem antes imponente agora era uma figura frágil. Seus olhos se arregalaram quando ela entrou. Júlia, ele sussurrou. É Lia agora, ela corrigiu a voz firme. Ela parou ao pé da cama. Cometemos um erro terrível, admitiu ele. Um erro é esquecer um guarda-chuva, Ricardo, ela respondeu. O que vocês fizeram foi crueldade deliberada. Nesse momento, uma comoção na porta. Sílvia estava ali. Mateus tentou impedi-la, mas ela entrou. Você está tão linda, disse Sílvia, as lágrimas escorrendo. Eu pensei em você todos os dias. As palavras foram o gatilho final. Anos de raiva contida vieram à tona. Pensaram em mim? A voz de Lia tremeu de fúria. Pensaram em mim quando me deixaram naquela estação rindo? Pensaram em mim quando abriram mão dos seus direitos parentais só para não terem que admitir o erro? Fomos pais terríveis, soluçou Sílvia. Nós falhamos, disse Ricardo da cama, o som do monitor cardíaco acelerando. Em tudo, nós falhamos completamente com você. A confissão simples, desprovida de desculpas pela primeira vez na vida, a desarmou. O fogo da raiva se acalmou, dando lugar a uma clareza fria. Eu não vim aqui para perdoar, disse Lia, olhando de um para o outro. Vim para ver por mim mesma que as pessoas que tiveram tanto poder sobre mim são apenas isso. Pessoas frágeis e falhas. Eu não odeio mais vocês. Levei muito tempo para chegar a este ponto. Ela fez uma pausa. Mas eu também não os quero na minha vida. Esta é a última vez que nos vemos. Qualquer comunicação futura deve ser feita através do Mateus. E eu me reservo o direito de ignorar completamente. Lia se virou e saiu do quarto sem olhar para trás, com a doutora Vanessa ao seu lado. Ao caminhar pelo corredor do hospital e sair para o ar livre, sentiu-se mais leve do que em toda a sua vida. A menina de 12 anos, deixada sozinha para encontrar o caminho de casa, finalmente havia encontrado. Não para a Serra Azul, mas para si mesma, para a vida, o amor e a família que ela, e mais ninguém, havia escolhido e construído.